Fala jovens, meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 3 anos e hoje nós vamos fazer a análise técnica de Bitcoin. Vamos falar então o que a gente espera do preço do Bitcoin para os próximos 2 anos e também a briga de gato e rato entre reguladores e o mercado de criptomoedas, o que a gente vai esperar aí para os próximos meses e como isso pode impactar no nosso mercado. Então, se você gosta do meu trabalho, fica comigo até o final do vídeo, compartilha, dá like, se inscreva no canal e vamos junto! Então, iniciando nossa análise técnica de Bitcoin, né? Para quem não sabe, para quem está me conhecendo pela primeira vez, no longo prazo, em todos esses anos, esse aqui é um gráfico da representação do Bitcoin ao longo de todos esses anos desde o seu surgimento, tá? Nesse gráfico exclusivamente, ele se inicia em 2015, tá? Porém, o mercado já existe desde 2011, existem gráficos mais antigos que você pode utilizar. Como eu vou utilizar o gráfico da Coinbase, ele se inicia no padrão a partir de 18 de dezembro de 2014. Mas, olhando no contexto, ele é muito semelhante ao gráfico completo, tá? Então ele tem uma tendência clara de alta de longo prazo, tá? Apesar daquela queda do ano passado de 80%, nós estamos continuando em tendência de alta de longo prazo, ou seja, o Bitcoin, apesar das suas bolhas e dos seus estouros que existem de tempos em tempos, ele vem numa crescente, numa ascensão de longo prazo. Dessa forma, a gente vai fazer uma análise daquilo que vem acontecendo e o que aconteceu ontem quando o preço estourou aquele triângulo simétrico e finalmente tomou um ponto de decisão, tá? Então vou adicionar um pouquinho aqui o de 4 horas para a gente ter uma visão mais aproximada do ativo desde os últimos dias, tá? Então a gente vinha falando sobre a formação de um triângulo simétrico onde a gente não sabia qual a tomada de decisão, se o mercado ao final desse triângulo simétrico ele ia cair ou se ele iria subir, tá? Então ele acabou tocando, finalizou o triângulo simétrico e o mercado tomou a decisão de subir. Dessa forma, eu acredito que o mercado vai continuar subindo nos próximos dias e durante essa semana, tá? Onde são os alvos para que provavelmente o preço pode tocar e ter alguns recuos, tá? Então a gente vai dar uma olhada no passado recente do Bitcoin para definir quais são os melhores suportes e resistências, tá? Então o suporte é onde o preço ele se suporta para a continuação de um movimento de alta e a resistência é quando ele toca, quando a direção do movimento está indo e ele toca em uma resistência psicológica onde o valor ele não passa daquele ponto ali ou ele sofre uma determinada resistência antes de continuar subindo, tá? Então neste momento nós estamos vivendo uma pequena resistência, não é uma resistência muito forte na minha opinião, tá? Já é uma resistência antiga, que é a resistência dos 8.800 dólares. Então, é uma pequena resistência, não é uma resistência que eu vou levar muito a sério. Na minha opinião, a gente vai conseguir romper essa resistência em breve, ainda essa semana. Então, aqui eu tracei duas faixas, tá, que compreendem as nossas próximas resistências mais fortes. Então, assim que a gente rompeu o nosso triângulo simétrico, a gente entrou em um movimento de impulsionamento de alta. Então, a gente vai continuar subindo provavelmente aí nessa semana, mas até entrar nessa faixa, nessa zona de resistência, tá? Que vai ser um pouco mais forte no mercado, principalmente aqui compreende entre 9.000 dólares e 10.000 dólares, tá? A gente entrando nessa faixa, a gente pode lateralizar, o preço do Bitcoin pode lateralizar por alguns dias ou semanas e pode ou se definir, começar a iniciar uma correção, que seria muito bem-vinda, uma correção nesse momento, tá? Ou seja, a gente vender os bitcoins por algum momento, o pessoal embolsar o lucro dos bitcoins e depois aguardar pacientemente uma correção mais forte e comprar novamente, tá? E onde é que seriam as correções? Então, alvos em caso de queda depois que tocar os 9.000 dólares e 9.500 dólares, tá? Então, os nossos alvos seriam os 7.200, ainda se manteria como um bom alvo, tá? Se a gente pegar aqui e fazer uma retração de Fibonacci, vai nos dar um pouco mais de clareza onde que pode ser os movimentos de retração, caso ele venha buscar os 9.500 dólares e 10.000 dólares, tá? Então eu vou
Criar é uma possibilidade, não uma realidade, tá? Até porque ninguém é dono da verdade nesse mercado, não tem como prever o futuro. Beleza. Então, se o preço do Bitcoin ele chegar a tocar nos 10 mil dólares, tá? O primeira ponto de correção que ele poderia parar seria, então, na faixa que compreende os 8.300 dólares. Então, eu recompraria Bitcoins aqui em caso de uma correção, uma compra parcial, tá? Porque nós estamos em clara tendência altista no curto e médio prazo e longo prazo mais ainda, tá? Então, se você pegar todos os tempos gráficos do Bitcoin, você vai perceber que nós estamos em clara tendência de alta em todos os tempos gráficos. Isso sinaliza aí uma tendência de alta de longo prazo. Tá? Então, se a gente tocar nos 10 mil dólares e ele lateralizar e depois cair, na minha opinião, os alvos de compra agora ou de estoque de maior quantidade de Bitcoin seria, então, em caso de alta, tá, pessoal? Em caso que ele entre nessa faixa que ele ainda não entrou. Hoje o Bitcoin está valendo 8.682. Então, o que a gente espera para as próximas semanas é que ele, ou para o próximo final de semana, é que ele entre finalmente de vez na faixa dos 9.500 dólares e 10 mil dólares. Uma vez que ele entrar nessa faixa, esses aqui seriam os alvos de recompra, tá? Então, o primeiro alvo seria de 8.355, em caso de um reteste, ou em caso de uma queda após tocar os 10 mil dólares. E também a outra compra parcial que eu faria seria 7.200, que seria um fundo um pouco mais menos arrojado, menos arriscado, mas seria um alvo interessante também. O outro seria, na minha opinião, 6.500, tá? Então, se ele cair um pouco mais, 6.500 mais arrojado, menos arrojado ainda, ou seja, menos arriscado, porém mais difícil dele chegar a esse valor, caso ele tenha uma subida exponencial, tá? Vai ser muito difícil ele voltar a valer 6 mil dólares ou 6.600. Eu ainda acho, eu tenho a esperança de que o Bitcoin volte a valer 6 mil dólares ainda esse ano para a gente conseguir comprar Bitcoin ao preço mais em conta possível. 3 mil dólares, na minha opinião, hoje em dia seria quase impossível, tá? Seria impossível, a menos que desse uma coisa muito errada no mercado. E o outro alvo mais fundo ainda seria os 5.800, ele ainda se mantém em caso de uma correção mais forte, quase apocalíptica. Eu digo quase apocalíptica porque abaixo dos 5.800 a gente estaria abaixo daí do suporte mais forte, que foi o suporte do ano passado e que, na minha opinião, vai ser muito difícil ele voltar a esses patamares, tá? Para mim vai ser muito difícil pelo tamanho que o mercado tá chegando, né? Beleza. Então, os meus alvos para recompra de bitcoins em caso de tocar os 10 mil dólares e começar a recuar ou começar a ter correções mais fortes seria a compra parcial 8.355, tá? Ou compra parcial a 7.237 e, se tudo desse errado, 6.637. Okay? Sempre é bom interessante ter um valor separado para fazer a recompra nesses alvos em caso de uma correção mais forte. Não gastar todo o teu dinheiro agora, e quanto mais alto ele está subindo, maior é o risco do tombo, porque porque o mercado ele funciona como um elástico mesmo, como o Leandro ontem falou na nossa live ao vivo, tá? E você está convidado a participar da próxima live do Bitcão, Domingão do Bitcão, da semana que vem, às 20 horas, tá? Então, pessoal, o mercado ele funciona como um elástico, tá? Então, quando ele sobe muito ou cai muito, ele tem a tendência natural de ter algumas correções, seja no movimento de tendência de queda, ele teve, por mais que ele caiu durante um ano todo, ele teve alguns momentos, alguns meses de alta, podem ver que ele teve momentos de correção em direção contrária à tendência daquele momento. Agora nós estamos no momento de alta e ainda não corrigiu a uma força interessante, ou seja, uma queda aí de 30%, 20%, que seria uma correção mais interessante para uma continuação de uma alta. Vai acontecer se ele bater nos 10 mil dólares e o mercado não conseguir romper por um primeiro momento, e aí sim ele pode pegar uma correção e pegar impulso para continuar subindo, tá? Então, a gente sempre marca os alvos, a gente evita comprar no momento que está rompendo uma resistência, a gente espera o momento certo para comprar em suporte, tá? E o próximo suporte agora é justamente a antiga resistência que foi recentemente rompida. Se o Bitcoin continuar subindo até o alvo de 9.500 e 10 mil dólares e começar a recuar, o primeiro alvo vai ser a nossa resistência antiga,
que pode dar uma segurada no preço do Bitcoin antes dele continuar subindo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí de eu colocar os alvos de caso de retração. Agora vamos colocar alvos em caso de alta, tá? Então, se ele subir acima dos 9 mil e, aliás, dos 10 mil dólares, eu compraria bitcoins a 10.050 dólares, a 10.100 dólares por aí, porque daí sim eu acredito que ele entraria em uma velocidade um pouco mais alta para bater logo nos 12 mil dólares, 12.500 dólares, que é uma resistência mais antiga e que que está no próximo andar de alta, tá? Depois desse aqui a gente teria que ter outros alvos, então teria que ter outra resistência. A resistência mais forte aí seria a dos 15 mil dólares, tá? Entre 14.500 aos... seria uma faixa que compreendesse um pouquinho mais aqui, e 15 mil dólares, tá? Então aqui também me chamaria a atenção essa faixa aqui de resistência, podendo ser uma resistência forte também. E claro, a alta histórica. Então ele pode sim romper a alta histórica, pode ser que aconteça esse ano ainda, tá? É difícil, mas é possível, tá? Ele poder romper essa faixa que poderia ser, então, os nossos próximos, essas são as próximas resistências mais fortes. Então 10 mil dólares, 12 mil dólares, tá? Entre 14.500 e 16 mil dólares, e entre 19 mil dólares e 20 mil dólares aí são as próximas resistências que o preço pode subir. Comprando no intermediário desses alvos, dessas resistências seriam os alvos aí de compra em caso de continuação de alta, certo? Só que lembre-se que quanto mais rápido o ativo sobe e mais violento, mais forte ele sobe, com mais potência a correção vai existir também. Então tem que cuidar sempre com a correção, que ela pode assustar muitas pessoas, ou seja, pode ser que mesmo que o ativo suba para 12 mil dólares e as pessoas comecem a comprar loucamente aqui, ele pode voltar em questão de uma semana ou até menos aos 8 mil dólares antes de continuar subindo, tá? Isso pode assustar muita gente novata no mercado. Então eu recomendo sempre cautela. E sobre o Bitcoin, o que vai acontecer na minha opinião? Então, nos próximos 2 anos, tá? Muita briga de regulação, tá? De reguladores, principalmente reguladores financeiros dos Estados Unidos e do mundo, tá? Que vão tentar garantir que os bancos não quebrem. Até porque essa luta vai acontecer, de fato essa luta já está acontecendo diariamente. Muitas empresas, muitas pessoas estão tirando dinheiro do Bradesco, do Santander, de bancos tradicionais para investir em criptomoedas, comprar bitcoins, comprar criptoativos. Tem vários bancos que estão limitando investimentos em empréstimo para quem está querendo investir nesses mercados de criptomoedas. Então, quando você for pedir um empréstimo no banco, tem gente que vai pedir. A pessoa, às vezes, tem que evitar de falar que é sobre criptomoeda, porque ela pode tá causando uma agressão ao banco, né? Magoando os sentimentos do banquinho. Tá? O que vai acontecer nos próximos 2 anos, então? Brigas e mais brigas e mais brigas, continuação de mais pessoas comprando carteiras privadas e estocando seu dinheiro, tá? Pode acontecer uma grande crise por causa disso, provavelmente também. Se as pessoas começarem a sacar, imagina, cara, se começar a entrar um volume muito grande de pessoas e querer investir em Bitcoin, mesmo os amadores, e começarem a tirar dinheiro dos bancos, isso vai provavelmente colapsar alguns bancos, tá? Pode acontecer esse colapso. As grandes reguladoras vão querer criar novos padrões de exigência para quem investe com criptomoedas, tá? Isso também vai acontecer. Perseguição do Estado, e o Bitcoin vai subir, vai continuar subindo o seu valor. Nos próximos 2 anos, na minha opinião, o Bitcoin pode sim valer entre 100 mil dólares a 300 mil dólares, isso com muita briga e luta com o resto do mundo, tá? Mas, para mim, é o que vai acontecer. Tá? Vai dar um estresse, vai tirar o mundo que temos hoje da zona de conforto, e o nosso mundo vai ter que começar a se adaptar à realidade
que as criptomoedas elas vão dominar o mundo financeiro porque elas são incontroláveis. Isso é um fato. Enquanto a gente tiver internet, vai ser muito difícil algum sistema, algum governo conseguir controlar o Bitcoin. E isso vai gerar um estresse absurdamente grande. Porém, a gente já vai estar comprando o quê? As nossas Ferraris. A nossa Ferrari da Jequiti, tá? Então, para quem é mais humildão, o máximo de Ferrari que a gente tem aqui é as Ferrari e Lamborghini da Jequiti. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos falar sobre a notícia da briga de gato e rato, do jogo das criptomoedas, né? Então, a Game of Thrones das criptomoedas, tá? Então, agora eu vou ler uma notícia para vocês que os reguladores eles estão preparados para adotar novas regras para a troca de criptografia. Então, a Força Tarefa de Ação Financeira está pronta para finalizar os novos padrões internacionais para regular as empresas de criptomoedas no próximo mês. Então, a indústria de criptomoeda ela está se preparando, tá, para os padrões internacionais de regulamentação que exigirão trocas para coletar e compartilhar informações sobre onde e para quem estão enviando dinheiro. Então, isso vai além das regras básicas de Know Your Customer, que é o conhecer o seu cliente, né? Que atormentam muitos usuários de criptografia. Além de verificar e manter registro das identidades de seus próprios usuários, as trocas e outros provedores de serviço teriam que passar as informações dos clientes uns para os outros ao transferir fundos, assim como os bancos são obrigados a fazer. Tá? Nos Estados Unidos, ele colocou até aqui que isso é conhecido nos Estados Unidos como a regra de viagem. Então, muitas pessoas na indústria de blockchain argumentaram que essa prática é, na melhor das hipóteses, onerosa, ou seja, muito cara para conseguir fazer, tá? Se não completamente impraticável com criptomoeda, e eles estão aptos a afastar usuários de plataformas regulamentadas. Então, eles estão dizendo que esse tipo de decisão pode atrapalhar as corretoras que já estão agindo conforme as leis, né? E pode afastar as pessoas de quererem usar as corretoras que estão corretas, registradas de forma correta, para começar a fazer P2P e aí afasta, né? Não vai ter troca de informações e o mercado de P2P vai ser cada vez mais forte, tá? Então, recentemente, representantes da indústria fizeram um último esforço para persuadir o Grupo de Ação Financeira, o GAF, um órgão intergovernamental, a reconsiderar ou atrasar o padrão proposto. Então, cerca de 200 a 300 pessoas, desde diretores da conformidade das principais bolsas de valores até corretoras regionais de Bitcoin, participaram da reunião consultiva da GAF em Viena, na Áustria, entre os dias 6 e 7 de maio, para expressar as preocupações que eles têm, né? Então, o pessoal está muito preocupado com essa questão de regular, porque isso pode causar um efeito rebote. Se você tentar regular demais um mercado que foi construído para não ser regulado, né, e essa briga vai ser interminável, isso pode afastar muito as empresas que são sérias, né, relacionadas a esse mercado, como a própria Binance, entre outras corretoras, que se ficar engessada demais e não for interessante para elas se manterem reguladas, ou causar um prejuízo de as pessoas começarem a parar de utilizar as corretoras para fazer trocas e transações e começar a usar P2P, isso pode impactar negativamente nas corretoras que são muito grandes hoje em dia, tá? Mas os reguladores, particularmente os dos Estados Unidos, que detêm a presidência rotativa de um ano de GAF, pareciam ter concluído o padrão com quase todos os pequenos ajustes, de acordo com 4 pessoas que compareceram à reunião de Viena e conversaram com a CoinDesk sob condição de anonimato. Então, os caras fizeram uma entrevista, né? 4 pessoas ali, 3 ou 4 pessoas falaram com a CoinDesk e falaram que os reguladores eles estão otimistas em relação aos novos padrões que vão ser estabelecidos pela Força Tarefa de Ação Financeira. Certo, pessoal? O que é isso que está acontecendo? Essa briga vai ser, na minha opinião, para os próximos 2 anos vai ser uma briga ferrenha, uma briga sem fim, mas que em um dado momento vai dar tudo certo e nós vamos conseguir sair lucrativos
neste mercado. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou muito, dá um joinha, dá like, compartilha com teus amigos, se inscreva no canal. E também eu deixo aqui em cima nos meus vídeos um card, às vezes com enquete, para vocês participarem e vocês darem a sua opinião. Também coloque nos comentários a sua opinião sobre o mercado regulatório e também sobre o mercado de criptomoedas. O que você acha que vai acontecer com os bitcoins nos próximos anos ou com esse mercado de criptomoedas no próximo ano e qual é a sua aposta para este ano. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Falou, tchau, tchau.